A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa jornada pelo livro de Jeremias. E agora entramos no capítulo 41. Depois de toda a destruição de Jerusalém, parecia que finalmente haveria um tempo de reconstrução. Gedalias havia sido colocado como governador. O povo começava a organizar novamente a vida. Mas o pecado ainda estava presente no coração de alguns homens. Este capítulo nos ensina que, enquanto o coração não é transformado, os problemas continuam surgindo. Jeremias capítulo 41, versículo 1 ao 3. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de descendência real e um dos oficiais do rei, foi com 10 homens encontrar-se com Gedalias, filho de Aicam, em Mispá. Enquanto comiam juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e mataram Gedalias à espada. Assim mataram aquele a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá e os soldados babilônios que ali se encontravam. Vamos entender um pouco o texto. Que cena triste! Gedalias havia recebido um aviso sobre esse plano, mas escolheu não acreditar. Agora a violência volta a tomar conta da terra. Logo depois da destruição de Jerusalém, mais sangue é derramado. Mais sofrimento acontece. Vejamos algo profundo. O pecado nunca produz apenas um problema. Ele sempre gera consequências maiores. Uma decisão motivada pelo orgulho, pela inveja ou pela ambição acaba atingindo muitas pessoas inocentes. Por isso Deus sempre nos chama a vigiar o nosso coração. Agora acontece outra cena impressionante. Jeremias capítulo 41, versículo 4 ao 9. Vamos entender um pouco o texto. No dia seguinte ao assassinato, chegaram 80 homens de Siquém, Siló e Samaria. Eles vinham entristecidos, levando ofertas ao Senhor. Ismael saiu ao encontro deles fingindo amizade. Mas quando eles entraram na cidade, também foram atacados. Apenas 10 homens escaparam porque ofereceram seus mantimentos em troca da própria vida. Que demonstração da maldade humana! Vejamos algo profundo. O pecado endurece tanto o coração, que a pessoa passa a usar a mentira, a aparência e até a religião para esconder suas verdadeiras intenções. Isso nos lembra das palavras de Jesus. Nem todos os que parecem piedosos realmente possuem um coração transformado. Por isso Deus olha primeiro para o interior. Agora Ismael leva o restante do povo como prisioneiro, pretendendo fugir para o território dos amonitas, mas Joanã e seus homens saem ao seu encontro. Jeremias capítulo 41, versículo 13 ao 15. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Quando todo o povo que estava com Ismael viu Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, alegrou-se. Todo o povo que Ismael havia levado de Mispá voltou-se e foi para Joanã. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e fugiu para os amonitas. Mesmo depois de tanto sofrimento, Deus ainda preserva vidas. Nem todos foram destruídos. O Senhor continuava demonstrando sua misericórdia. Vejamos algo profundo. Mesmo quando as pessoas falham, Deus continua oferecendo novas oportunidades. Essa é uma marca constante em Jeremias. O pecado produz destruição, mas a graça de Deus continua chamando o homem para recomeçar. Agora o capítulo termina com um povo cheio de medo. Eles temiam que o rei da Babilônia culpasse todos pelo assassinato de Gedalias. Então começaram a pensar em fugir para o Egito. No próximo capítulo veremos que essa decisão seria levada diante de Jeremias. Mas infelizmente, o povo já havia decidido em seu coração o que queria fazer, antes mesmo de ouvir a resposta de Deus. Vejamos algo profundo. Que perigo existe quando apenas fingimos buscar a direção do Senhor? Há pessoas que oram, mas já decidiram o caminho que seguirão.
perguntam a vontade de Deus, mas só obedecem se a resposta for exatamente aquilo que desejam ouvir. O verdadeiro discípulo de Cristo primeiro ouve, depois obedece, mesmo quando a resposta não é aquela que esperava. Olha o centro da mensagem. Deus deseja transformar o nosso coração. Porque enquanto apenas as circunstâncias mudam, os problemas continuam voltando. Foi isso que aconteceu em Judá. A cidade caiu. Os governantes mudaram. Mas muitos corações continuavam dominados pelo pecado. Somente Deus pode realizar essa transformação. Foi exatamente por isso que Jesus veio. Não apenas para mudar nossa situação, mas para nos dar um novo coração. Uma nova natureza. Uma nova vida. E eu te digo algo da parte de Deus. O Espírito Santo está sondando os corações, removendo toda a raiz de amargura, toda inveja, todo orgulho e tudo aquilo que impede o crescimento espiritual. Porque Deus está preparando um povo semelhante a Cristo. E eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor guardará seu coração, que você será conhecido pela integridade, pela paz e pela fidelidade, que nenhuma raiz de pecado encontrará espaço dentro da sua vida, porque o Espírito Santo fará uma obra profunda no seu interior. Receba isso. Entregue diariamente seu coração ao Senhor. Permita que Ele transforme aquilo que ninguém consegue enxergar. Porque uma vida transformada por Deus produz frutos que permanecem para a eternidade. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.